Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 7º ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula hoje é teatro de animação. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá conduzir esta aula, a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma do 7º ano. Passaram bem a semana? Professores, pais. Estamos iniciando hoje o 3º bimestre, a habilidade é teatro. Vamos lá, nossa primeira habilidade de teatro é a EF07 AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Turma, nós vamos começar, então, a habilidade. Eu sempre estou pedindo duas coisas. A primeira é sempre comentando que esse é um recorte do caderno do aluno e do professor, então depois vocês podem continuar os estudos e sempre estar com uma caneta, um papel na mão, um caderno, para anotar aquelas palavras-chave que a gente fala aqui, que às vezes, para a gente estudar depois, olhar um vídeo mais tarde, tá certo? Vamos lá, vamos relembrar o que a gente falou na aula passada. A aula passada foi ainda sobre dança. Mas apesar de ser sobre dança, o que a gente vai relembrar cabe muito bem para o teatro. Vamos lá, cenário. É um elemento que muitas vezes também é composto pela coreografia e aparece no decorrer de todo o trabalho de experimentação, no jogo e nas brincadeiras. Iluminação cênica ou iluminação teatral. É o conjunto de luzes que nas apresentações tem a função de elaborar efeitos artísticos. Espaço de apresentação. É aquele definido em função de uma encenação, que pode ser coreografia ou teatral. Nós tínhamos conversado também sobre coreografia, figurino e trilhas sonoras. Então, veja bem, turma, tudo isso que era da dança vai ser pensado no teatro também e vai ser... foi bom a gente ter relembrado que a gente ainda vai usar. Vamos lá, vamos prosseguir, turma. A gente vai começar nossa aula com a nossa interação pelo chat. E eu quero saber se você já assistiu a algum espetáculo de teatro de animação, bonecos, fantoches, dedostes, de sombra, marionete, ou teatro de objetos, ou algum outro. Comenta aqui como foi a sua experiência, qual desses teatros você assistiu, onde foi, o que você achou. Vou deixar 2 minutos para vocês comentarem para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, vários alunos aqui disseram que já assistiram nas suas escolas, tá? E tem algumas interações aqui que eu achei bem interessantes. Olha só,
Teve um menino que falou assim, que a Lohane, né? Ela falou que sim, ela foi em um circo e foi legal, que ela viu os fantoches lá nesse circo. A Maiara falou que já assistiu, sim, peças de marionetes e teatro de sombras. A Júlia falou que na igreja dela. A Letícia falou que foi da Bela e a Fera no primeiro ano. Vamos ver quem mais aqui. Tem bastante gente falando coisas interessantes. Ó, o João Gabriel disse que o Teatro de Sombras que ele assistiu foi muito divertido. O Yuri fala que todos esses espetáculos de animação ele já assistiu na escola e na igreja. E no circo, na verdade, né? Na escola e no circo. O Christian falou que fez um teatro, né? Já participou de uma peça em Pernambuco. Só que, que o se recorda, parece que foi da Frozen, se não me engano, né? Ele está dizendo que, se não me engano, foi da Frozen. O Carlos Eduardo foi a um teatro de marionetes. A experiência para ele foi espetacular. A Emily viu na escola e também já participou, né? E gostou muito da experiência. A Pétala falou que já assistiu do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi muito legais os personagens e tudo mais, né? Ela gostou. A Mariana disse que gostou também, achou divertido, mas para ela, né, uma pena que ela achou que não pareceu tão realista. A Taline também já assistiu a apresentação de fantoches. Quem mais aqui? Vamos ver. A Maria Eduarda já foi ao teatro uma vez, mas ela não se lembra muito bem porque ela era muito pequenininha. O Luiz Fernando disse que foi legal, o Teatro de Fantoches, muito bacana. A Isabelle pediu um oi aqui, né? Tá bom? Isabelle, oi para você, tá bom? Bom dia, obrigada pela participação, Isabelle. E a Raíssa ela assistiu a famosa Fábrica de Chocolate. E foi bastante divertido e engraçado. Bacana. Eu só vou ler o da Camille, que eu achei legal. Ela falou que já assistiu por causa das eletivas, que é de teatro. Então, lembrando que nós temos a possibilidade de fazer teatro dentro das eletivas, tá certo? Vamos lá, turma, vamos falar um pouquinho sobre teatro. Então, o que é o teatro? A palavra teatro vem do grego teatron, que significa panorama, lugar de onde se vê, ou seja, lugar em comum onde as pessoas se reúnem para assistir um espetáculo. O teatro ele já existia nas civilizações antigas, em que se faziam encenações e danças nas quais eles acreditavam poder controlar o divino e as forças sobrenaturais, a fim de obter-se o controle de eventos da natureza, como chuvas e colheitas. Ou seja, na antiguidade eles faziam peças, turma, não para as outras pessoas assistirem, darem risada, se divertirem, mas eles faziam para os deuses, para ver se os deuses gostavam e mandavam mais uma colheita boa, paravam com as chuvas ou mandava chuva e tentavam controlar os eventos da natureza em geral. Considerado uma das artes mais completas, porque o ator, quando ele entra na peça, ele pode encenar vários personagens e representar diversas emoções, provocando reações diferentes no público. Então, nós vamos falar sobre o teatro de animação. Então, o que é o teatro de animação? É essencialmente caracterizado pela presença de um objeto intermediário, que são as marionetes, os fantoches, dedoches, bonecos ou outros, o ator e a plateia. Nesse caso, o boneco ou uma forma animada será o instrumento de comunicação do ator com o público. Os manipuladores podem estar visíveis ou não, mas sempre mantendo foco no boneco e não na pessoa. No teatro de animação, são os objetos, bonecos ou formas animadas que ganham vida e interpretam os personagens. Então, existem alguns tipos de teatro de animação e a gente vai conhecer. Vamos lá. Fantoches ou títeres. Então, é a mão humana que dá vida ao boneco. Dedoches. São pequenos bonecos para se colocar nos dedos. Marionetes. Bonecos articulados com fios presos em suas articulações. Mamulengo. Feito com cabeça de papel machê e corpos de tecido. Ele é muito comum no Nordeste do Brasil. Bonecos robóticos ou computadorizados. Agora a gente já está vendo teatro com esses tipos de tecnologia. Teatro de sombra, que são encenados com silhuetas em papel contra a luz.
Teatro com objetos, então qualquer tipo de objeto pode ser o personagem da ação. E nós temos o teatro bunraku, técnica japonesa de manipulação de bonecos. Agora mais uma interação pelo chat, turma. Para você, como é a criação de um boneco ou personagem? De que modo vocês acham que o boneco ganha vida no palco? Vou dar 2 minutos para vocês responderem aqui pra gente. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui, tá? O Martin fala treino. A Bárbara com os movimentos. O Alexandre cita a fala. Vamos ver mais aqui alguns. A Stephanie cita por linhas. A Caroline pela sua personalidade. O Gabriel falando. O Cauã no movimento. O professor Cadu, muito obrigada pela participação, professor, cita a expressão do ator. O Daniel, a atuação. A Ana Clara, com o manuseio de alguém. A Maria Eduarda, por meio de fios transparentes. A Lorena, com a mão das pessoas. Aí, tem aqui, a professora Regina, obrigada pela participação, professora, através do ator manipulador. A professora Rosângela, obrigada, professora, através do ator bonequeiro. A Mariane está movimentando e fazendo a voz do boneco. O André, a imaginação. A Tainá, com a criatividade. O Rafael, através de suas falas e ações. Vamos lá mais um pouquinho. O Arthur fala que o boneco ganha vida no palco de acordo com a manipulação e o carinho do seu dono. Vamos lá, tem mais aqui, bastante interação hoje, viu? O Felipe com a manipulação dos marionetes. Vamos ver. A Midori, interpretação. O Kaique cita por meio da movimentação. O Davi, interpretação da vida do personagem. Tá? E a Maria Eduarda com a ajuda das pessoas, né, que estão manipulando os bonecos ali. Tá bom? Bem legal. É isso. Bem legal, turma. Gostei do que o Arthur falou, que os bonecos eles ganham vida de acordo com o carinho do seu dono. Achei muito bonitinho essa visão. E a maioria das pessoas também que falaram quando ele entra em ação. É isso aí, turma, quando ele entra em ação.
Agora a gente vai apreciar um teatro de bonecos. Observem para depois a gente poder conversar. Catirina e pai Mateus fizeram combinação para comer língua do boi da fazenda do patrão. Só que eles não sabiam que aquela estripulia ia causar confusão. O boi que foi escolhido para fazer a oferenda também era o preferido pelo dono da fazenda. Pai Mateus, desavisado, não quis saber do perigo. Pegou o chifre do bicho de forma bem violenta. O boi pulava de lado, saltava fumaça nas ventas. Mas na hora derradeira, que o bicho ia morrer, capataz com trabuco pôs o velho pra correr. É, boi! E aí, turma, gostaram? Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Teatro de animação, turma, é muito utilizado na televisão brasileira como recurso lúdico. Dessa forma, citamos a seguir alguns programas que utilizam ou utilizaram desse recurso teatral. Então, os nacionais, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, Cocoricó, X-Tudo, Gloob Gloob, TV Colosso, Vila Sésamo, Programa Mais Você, que tem o Louro José, Programa do Ratinho, Xaropinho e Tunico, Programa da Eliana, o Melocotom, inicialmente era um fantoche, Topo Gigio, dos finais dos episódios. Tem uns aqui que são bem antigos, que os pais de vocês que vão lembrar, e uns que vocês que vão lembrar, acho que é o Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó. Internacionais, os Muppets, Beakman's World, que é o mundo de Beakman, Alfio é Teimoso, A Família Dinossauro, Lazy Town e o Topo Gigio na Itália. Depois vocês me contam se vocês lembram de alguns desses aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as companhias de teatro de animação. E aí é nessa hora que eu sempre peço para que vocês anotem, para vocês poderem ver as peças deles no YouTube depois, que são muito bacanas. Então, as companhias paulistas, printem a tela ou anotem pelo menos uns 2 nomes de grupos para a gente poder assistir depois, tá? Artimanhas, Galhofas e Dramas, Ciatruques, Teatro de Bonecos, Piafraus, Teatro Cia Articularte. Procurem ver se vocês conseguem ver no YouTube depois a Piafraus e o Ciatruques, eles têm peças muito bacanas. Nacionais, Grupo Giramundo, que é de Belo Horizonte, Grupo Sobrevento, que é de São Paulo e do Rio de Janeiro também, e o TESPES, Cia de Teatro, que é de Santa Catarina. E os internacionais, Cia Art Stage, da Coreia, Crazy Body Group, do Irã. Esse eu assisti, tá, tem no YouTube, é muito bacana, turma. Cia Rocamora, da Espanha, Cia Playground, da Espanha também, Casa degli Alfieri, da Itália, Kakashiza, Teatro de Sombras do Japão. Esse também tem, eu trouxe um pedacinho para vocês, mas tem coisas muito legais, turma, para a gente assistir, certo? A gente agora vai apreciar mais um pedacinho de teatro de bonecos de outra forma. Espero que vocês gostem. Cadê os camaradinhas? Amizade é garantida. Cadê os camaradinhas? Gente boa essa turminha. Cadê os camaradinhas? Tão fofinho e tão bonitinhos. Cadê os camaradinhas? Vem pra cá e ganhe carinho. Vem meu amigo e que tá bem forte. Os camaradinhas é uma turminha de escola. Camaradinha é aquele que sempre vem te ver. Sempre essa pode fazer com você. Quanta coisa boa tem para se ver. Cante comigo, isso tudo é pra valer. Preste atenção, tenha fé no que digo. Pra ser camarada tem que ser um bom amigo. Não, fique triste, muito menos chateado. Somos seus
seus amigos estão sempre do seu lado. Vem, meu amigo, e que tá bem forte. Os camaradinhas é uma turminha de sorte. Vem, meu amigo, e que tá bem forte. Os camaradinhas é uma turminha de sorte. Nesse episódio, boa fonte, Bianca. Bom, turma, vocês observaram que esse tipo de bonecos era fantoche, aqueles que você coloca a mãozinha. O que a gente viu anteriormente era títeres de fio, tá certo? É isso que eu quero que vocês observem, procurem observar também os cenários para a gente ir conversando. Vamos falar um pouquinho agora sobre as companhias de teatro paulistas, brasileiras e internacionais. Eu vou falar primeiro da Pia Fraus Teatro Paulista. Pia Fraus é um nome que vem do latim e significa uma mentira contada com boas intenções. A Pia Fraus é um grupo de teatro de boneco que desde 1984, aqui em São Paulo, produziu muitas peças teatrais com uma linguagem contendo dança, teatro de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas. Trabalham ainda com uma linguagem entre os recursos do teatro de animação e outras linguagens artísticas. Eles não usam muito as palavras, tem um uso muito assim da força da imagem, assim, eles acreditam muito na imagem, a imagem está contando a história. A imagem, o boneco, a relação do boneco e com o ator. Ator e boneco são os elementos principais e é o diferencial dos trabalhos da companhia. Anotem algum nome das peças para vocês poderem ver no YouTube depois, são maravilhosas. A Pia Fraus é uma das companhias que eu assisti quando eu estava fazendo essa aula para vocês, que eu mais gostei. Círculo das Baleias, é linda a peça, anotem esse nome, depois vocês vão procurar. Sem Shakespeare, Bichos do Mundo, Cachanca e Peixonauta. O Peixonauta é conhecido, né, turma? Vamos lá. TESPES, CIA de Teatro Nacional. Teve seu início na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, em 1983. A TESPES, Companhia de Teatro, tem uma pesquisa intensa sobre o fazer teatro de objetos e aplicá-los em montagens teatrais para criança. Esses estudos já deram alguns frutos como as peças Cabeça de Papel, Menino Navegador, O Contador de Histórias, Um Circo Cheio de Lua, Histórias de um Rei Tirano, Histórias para Serem Contadas. O da TESPES, turma, eu consegui trazer um pedacinho para a gente assistir. E eles fazem um teatro com objetos. Prestem atenção para depois a gente conversar.
aí, turma, gostaram? Essa apresentação, ela tá falando sobre lixo reciclado. É bem bacaninha. É uma peça que tem 30 minutos, vocês podem continuar assistindo depois, se vocês quiserem no YouTube, tá? É só colocar lá, TESPs, que vocês vão encontrar. Agora a gente vai falar de companhias internacionais. Vou falar da Rocamora. A Rocamora é uma companhia nascida na Espanha e estuda e se dedica à arte do teatro de marionetes a fio. Aquele primeiro que a gente viu lá do boi. E teatros de objetos também, que é igual ao que a gente acabou de ver. Todos os espetáculos dessa companhia são diferentes uns dos outros. Não existe uma peça igual à outra, porque a companhia faz encenações de acordo com o público, local e época. E esses elementos, eles são sempre diferentes. Então, eles procuram nunca repetir um espetáculo. Fundado por Carles Canelas, bonequeiro profissional desde 1976. Ou seja, turma, existe a profissão de bonequeiro, para fazer bonecos, fantoches, marionetes, tá? Então, é uma profissão bem conceituada. Ele é mestre dos marionetistas de fio da Espanha, muito conhecido na Europa, tá? 3 peças que eu trouxe para vocês anotarem, para vocês procurarem depois no YouTube. O Jogas, o Liu, o Pequeno Lenhador, e Buscando o Sol. Depois vocês procurem ver que é bem bonitinha as pecinhas, assim, bem bacana. E agora eu trouxe uma companhia do Japão, que é Teatro de Sombras, que é o Kakashiza, Teatro de Sombras Internacional. Criado em 1952, o Teatro Kakashiza é a primeira companhia de teatro de sombras moderna do Japão. Pioneira nesse tipo de espetáculo, né, o Teatro de Sombras, criam artes originais e jogos com técnicas sofisticadas de luz e sombra, tá? As sombras feitas apenas com as mãos e o corpo magicamente se observa animais e outros elementos fantásticos que contam uma história diferente em cada atuação. Trouxe 2 peças para vocês procurarem na internet depois, que é o Gorilas e o Patinho Feio. E trouxe para vocês um pedacinho para a gente assistir. Vamos lá? Turma, esse eu consegui só um trechinho só para vocês observarem. E agora eu vou colocar mais um chat para vocês. Antes, a nossa aula já está quase acabando, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essas peças que a gente assistiu. O Teatro de Sombras, o Teatro de Objetos e o Teatro de Fios. Quais os aspectos que vocês observaram, como que foi feito, os materiais... qual deles vocês mais gostaram, qual que chamou mais a atenção de vocês. Eu vou deixar 2 minutos para vocês comentarem aqui para mim e para a professora Márcia sobre essas peças teatrais que a gente acabou de assistir. 2 minutos.
Olha só, professora Fernanda, bastante interação. A grande maioria dos alunos preferiram, né, gostaram mais do Teatro de Sombras, ou Kakashiza, que foi aquele último, né, que foi apresentado, o teatro aí de sombras oriental, japonês, tá? Mas alguns aqui falaram, gostaram de todos, acharam criativos, incríveis, foi legal. O de objetos, o Miguel gostou muito de objetos, ele achou muito legal, né? Vamos lá. O André achou super interessantes todos. O Carlos Eduardo se da criatividade, que ele achou incrível. Aí teve mais alunos aqui. Ó, o Caio também gostou muito do de objetos, né? Aquele que fala justamente sobre os objetos recicláveis. Olha só. Todas as peças chamaram minha atenção. O Álvaro. Obrigada, Álvaro, pela participação. A Marília achou lindo e criativo. A Bruna gostou de todos. O Nicolas gostou de objetos de sombras. A Ana Carolina gostou e achou muito engraçado o primeiro, né, do Bumba Meu Boi. A professora Laura achou encantadoras e estimulantes aí as apresentações dos vídeos. Muito obrigada, professora, pela sua participação. E vamos lá. A Heloísa achou bem legal e interessante. E a Camille gostou mais aí do último, que é justamente o oriental. Ana Vitória citou que todos são diferentes, mas expressam sentimentos e uma história. O Miguel disse que nunca tinha visto e achou legal. E a Karina gostou bastante do Teatro de Sombras também. Bom, turma, como a maioria está falando sobre o Teatro de Sombras, eu só vou ler aqui o da Pro Sandra Noni, que ela adorou conhecer. Obrigada, obrigada a você, professora, por estar nos assistindo, por compartilhar aqui a sua opinião. Como a maioria gostou do Teatro de Sombras, em alguma dessas nossas aulas aqui, eu vou trazer um Teatro de Sombras. Eu e a professora Márcia vamos interpretar para vocês o Teatro de Sombras, né, professora? Sim, o Teatro de Sombras, gente, ele é um estilo, né, milenar. Especialmente aí na questão da região oriental, né? Na verdade, o Teatro de Sombras, os primeiros, né, o primórdio do Teatro de Sombras, ele surge na Pérsia, ainda lá no século V, tá? Por volta do século V, surge então o Teatro de Sombras na cidade de Karagoz, na Pérsia, tá? Então, se tinha, né, como que era feito esse Teatro de Sombras? Diferentemente aí, que a gente vê que os nossos artistas, eles utilizam as mãos e o corpo, né? O Teatro de Karagoz, o Teatro Persa, não. Eles eram utilizados, né? Eram lâminas de madeira bem fininhas, onde eram, né, feito um molde vazado de cada personagem da comédia, né? Geralmente eram comédias, tá? Então, esses personagens, eles eram feitos nessa planchinha de madeira bem fininha, né? Eles eram entalhados ali, um molde vazado, por onde passavam os feixes de luz. Então, geralmente numa praça pública era estendido, né, um grande lençol branco, né? Se colocavam achotes de fogo, né, atrás, tá? E ali os titereiros, no caso, né, os bonequeiros ali, movimentavam esses bonecos. Eles eram, então, essas lâminas de madeira, né, com o formato dos personagens, eles eram presos, né, por trás com uma varetinha bem comprida e fininha, de forma que não aparecesse nem a mão e nem a cabeça, né, partes do corpo ali do bonequeiro, tá? E, geralmente, esse estilo de teatro na Pérsia, ele era muito interessante porque ele tratava exatamente, eram peças cômicas, caricatas, onde se ridicularizava os diferentes tipos sociais. Então, você tinha o personagem, você tinha o brigão, você tinha o namorador. Então, você tinha vários, né, assim, personagens, né, vários elementos ali, onde esses personagens do dia a dia, do nosso cotidiano, eles eram colocados, né, de forma a demonstrar as fragilidades humanas. Então, eram peças cômicas, satíricas, onde, né, literalmente se ridicularizavam tipos que eram considerados, né, não muito bem quistos ali na sociedade. Ou seja, o corrupto, o ladrão, né, o namorador, o fofoqueiro, o valentão. Então, era uma comédia de tipos, muito parecida até com os moldes que a comédia dell'arte desenvolveu já na Idade Média, tá? É bem interessante. Dê uma pesquisadinha depois, se vocês tiverem tempo aí na internet, Teatro de Sombras Persa, Teatro de Sombras de Karagoz.
Vocês vão achar bem interessante. Muito bom, turma. Ó, sempre, por isso que eu falo, traz o lápis, o caderno, a caneta. E assim, por que eu peço às vezes a interação no chat? Para saber do que vocês mais gostaram também, como eu estava comentando com vocês. Como eu vi que vocês gostaram bastante do Teatro de Sombra, a gente pode trazer um aqui para a gente demonstrar ao vivo, que vai ser muito legal. E agora, turma, a gente vai para o nosso desafio. Então, crie um vídeo, tire uma foto ou faça um desenho. Por que eu coloquei desenho, turma? Porque a galera está sentindo falta de desenhar um pouquinho. Então, dessa vez, eu estou pedindo desenho também de algum elemento teatral que você mais se identificou. Você pode, se você quiser, fazer um vídeo com os fantoche, de objeto, do que você viu aí, de dedoche, pinta o dedo. Faz um teatrinho de dedo, se você quiser, e manda para mim, faz com o celular, faz um teatrinho com o dedo assim, ó. Manda um dedo conversando com o outro, manda pelo celular no hashtag EuNoCMSP. Desenho também tá valendo, porque vocês estão me pedindo faz tempo, tô com saudade de desenhar. Então, um desenho bem colorido, bem bacana. Lembrando, turma, que nessa nossa nova habilidade, um pouquinho mais para frente, nós vamos fazer uma oficina de fantoche, mas uma aula antes eu vou dar o material que a gente tem que separar. Vou trazer também o teatro de sombras, tá? Então, vai ser bem legal. E no final das nossas aulas, vou trazer uma surpresa, que são os professores convidados que vão fazer, vão fazer uma encenação com teatro ou de objeto, ou vão fazer uma encenação para mostrar para vocês, professores que dão aulas para vocês, tá certo, turma? Vamos lá retomar o que a gente aprendeu hoje? Então, nós conhecemos alguns elementos que compõem a linguagem teatral, contemporânea paulista, brasileira e internacional. Apreciamos alguns vídeos com elementos teatrais diversos e soubemos como surgiram o teatro e suas vertentes no Brasil e no mundo. Então, a partir de agora, nós vamos falar de teatro no terceiro bimestre. E nós temos mais uma ferramenta de integração entre a gente, para a gente se conhecer, que é a ferramenta de avaliação, onde você conta para a gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Então, você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar a sua avaliação e seus comentários. No final do dia, eles juntam todas as avaliações e mandam para a gente. Assim a gente se conhece, faz melhorias, assuntos que vocês queiram tratar, que vocês estão interessados, o que gostou, o que não gostou, tá? Então, pode dar a sua opinião lá. É mais uma ferramenta, além do hashtag EuNoCMSP do Instagram, que lá também eu conheço vocês, acabo conhecendo vocês. Curto, dou like. Eu também vou postar o meu desenho, essa semana eu vou fazer desenho para vocês sobre o teatro, vou postar meu desenho lá também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente vai se ver na próxima semana. Muito obrigada, professora Márcia, pela participação. Obrigada pelo convite, professora Fernanda. Obrigada a todos vocês pelas interações no chat. A gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima aula, turma. Tchau.